Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa casa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de se inscrever e já deixa o seu like aqui no vídeo. E agora, nesse segundo momento, quero te agradecer. Você que chegou aqui pelo vídeo do C.S. Lewis, que foi o vídeo que subiu na semana passada, sobre como entender melhor a escrita do C.S. Lewis e facilitar esse caminho de entendimento com relação aos livros do C.S. Lewis, pessoal. É um prazer estar com você aqui, tá? Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por todo o carinho e vamos juntos, vamos iniciar o vídeo de hoje. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre os livros que eu pretendo ler em 2026. Eu espero que eu consiga, atingir essa meta, pelo menos é uma expectativa minha. São livros que já estavam encalhados por aqui e que eu quero, fazer esse movimento de não comprar muitos livros novos e dar vencimento nos livros que eu tenho parados, nos livros parados aqui em casa, que são muitos, para ser bem sincera com vocês. Espero que eu consiga, pois, como eu já falei, estou cursando licenciatura em História e essa vida de universidade é uma correria. Nas férias fica tudo muito suave, a gente lê muito, mas quando o período letivo começa, a vida se transforma e vira um puro caos. Acaba que a gente lê muita coisa da faculdade, muitos livros voltados para as disciplinas, muitos artigos científicos, mas no campo ficção, na literatura de ficção, literatura imaginativa, acaba que a gente não consegue avançar muito com as leituras. Então eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros, com a expectativa que eu consiga ler um livro por mês. Já estamos aqui em fevereiro, hoje é 1º de fevereiro. Então, eu tenho aqui uma meta bem simples e ao mesmo tempo bem ambiciosa, porque, como dito, eu vou conciliar essas leituras com a vida na faculdade, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Quero começar falando sobre a minha próxima leitura agora de fevereiro. Essa leitura está acontecendo junto com o Caos Literário, que é um clube de leitura presencial aqui na minha cidade, em Caruaru, Pernambuco. A gente sempre se reúne no final do mês, em uma cafeteria específica aqui da cidade. E a leitura de fevereiro, que é esse mês de carnaval, é Um Homem Chamado Ove, ou é Um Homem Chamado Ove? Como é que se fala Ove? Enfim, mas é do Frederic Backman. Acho que já é bastante conhecido aí por vocês, acredito até que vocês já tenham lido, porque esse livro não é novo e já tem uma adaptação, muito bonita em cima desse livro aqui, O Homem Chamado Ove, que inclusive eu já assisti. Eu achei o filme muito legal, me emocionei com o final do filme. Dizem que o livro é tão bom quanto, então eu tenho expectativas, legais com relação a esse livro. Acredito que eu vá gostar sim, um romance que está falando sobre justamente esse vizinho, O livro deu origem ao filme Pior Vizinho do Mundo, mas justamente esse vizinho que é muito introvertido e que não gosta de interagir muito com esses vizinhos nessa rua, nesse bairro, enfim. E tem toda uma dinâmica envolvendo esses personagens, não apenas ele, mas também com os vizinhos, daquela ruazinha. Uma pessoa difícil de se lidar também, até porque já é um homem, de certa idade, com algumas manias, alguns trejeitos, e quebrar essa barreira com esse vizinho aqui não é fácil, mas a gente percebe, pelo menos a impressão que eu tive assistindo o filme, é que era um homem de um coração tremendo, assim, uma pessoa boa, mas uma pessoa difícil, A carcaça por fora já era uma carcaça muito dura, muito enrijecida,
O social dele, a interação zero, mas um coração enorme. E também é um homem, um senhor muito solitário, que vive muito sozinho. Entra também nessa questão da solidão, né, que é diferente da solitude. Solitude é quando a gente gosta de estar só e que a gente aproveita nesses momentos em que estamos sozinhos, né, e que a nossa única companhia nos basta. Solitude, solidão é diferente, né? Então essa é a próxima leitura já agora do mês de carnaval. Inclusive ainda está no Páscoa Cheirinho, mas eu vou tirar do Páscoa Cheirinho porque eu já vou iniciar essa leitura aqui. Eu estou finalizando uma leitura, pessoal, que vai ser para o vídeo que eu vou falar sobre as leituras do mês de janeiro. Aí é bom que eu já trago esse vídeo bem atrasada para vocês, porque acabamos de entrar em fevereiro e eu não gravei o vídeo dos livros de janeiro. Mas, quando eu fizer esse vídeo, aí eu converso sobre as leituras de janeiro com vocês. Próximo livro que eu quero ler em 2026 vai ser Éramos Seis, da Maria José Dupré. Literatura nacional, né? Maria José Dupré nasceu em 1898 em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, e ela publicou o primeiro livro, que se chama O Romance de Teresa Bernarda, em 1941, e Éramos Seis, que é esse livrinho aqui, foi publicado em 1943 e foi o livro que trouxe reconhecimento literário, né, para Maria José Dupré. Além desses livros para o público adulto, ela escreveu também para crianças e jovens, e destaca-se A Ilha Perdida, de 1944, A Mina de Ouro, de 1946, e a série de aventuras que tem o Cachorrinho Samba como protagonista. Ela faleceu em 1984. Eu não conheço, né, a escrita da Maria José Dupré, só que eu já ouvi muitos comentários, inclusive bastante influenciada pela Tatiana Feltrin, que falou muito bem aqui desse livro, e entrou assim no meu radar. Não só a Tatiana Feltrin, mas também tem a Duda, que é de Recife, né, que também falou muito bem desse livro aqui, e eu quero muito, né, me aventurar a ler esse livro, porque eu acho que eu vou gostar do que eu vou ler, além de ser literatura nacional, né. Deixa eu só ler aqui rapidinho a sinopse para vocês. Uma manhã ensolarada na capital paulista, no começo da década de 1940. Dia banal, como outro qualquer, mas não para Dona Lola. Ela observa pelo lado de fora a casa onde morou durante anos com a família e que já não é mais sua. Quem habitará esse espaço agora? Como estarão os cômodos, outrora velhos conhecidos? Seus devaneios reacendem episódios que ela guarda como relíquias, emolduradas por fatos históricos que pontuaram as primeiras décadas do século XX. Essas memórias evocam os sacrifícios e as conquistas passados ao lado do marido e dos filhos. Uma narrativa comovente que aviva nos leitores o valor dos momentos transitórios da vida. Sem falar que teve, né, uma adaptação pela Rede Globo, uma novela. Eu consegui assistir muito pouco, então assim, eu consegui assistir muito pouco, nunca li, significa que eu não sei absolutamente nada sobre o livro, sobre a história realmente em si. Então, expectativas aqui, ó, grandes. Quero muito ler agora em 2026. Esse livro, esses próximos 3 livros que eu vou mostrar agora para vocês foram livros iniciados em 2025 e que por algum motivo eu precisei parar a leitura porque a vida estava acontecendo. O primeiro deles, e que eu quero muito finalizar esses livros em 2026, eu não quero deixar eles abandonados, não porque eu não gostei ou porque eu não estava gostando, porque eu achei ruim, é porque alguma coisa aconteceu mesmo, eu precisei parar a leitura. O primeiro deles é A Descida, da Jasmine Yard, tradução da Nina Ricci, sei lá. Sai pela Carambaia, né? E aqui a gente tá falando, se fala no caso, né, sobre essa mulher preta que vai ser apartada da sua mãe. Ambas são escravas. Então a gente tá vendo aqui um contexto da menina que se chama Anise, né? E a Anise, ela é filha de uma mulher escravizada, então ela já nasce na condição de escrava também, nessa casa desse senhor, né, que trata muito mal, né, os seus escravos, e ela também vai ser vendida, né, a mãe vai ser vendida, e depois a filha também vai ser vendida. E eu cheguei em um determinado momento, veja onde eu parei, bem no começo do livro ainda, mas eu cheguei em um determinado momento onde essas vendas já aconteceram, ela não sabe para onde a mãe foi,
Ela também não sabe para onde está indo, porque ela está andando já há vários dias a pé, e você vê como era que acontecia tudo isso. Eles eram puxados, acorrentados por cavalos na frente, cavalos atrás. Eram dias viajando, saindo de um território para outro. E muitos desfaleciam nessa caminhada, sequer chegavam, né, ao seu destino final, porque estavam desidratados, estavam mal alimentados, com muitos machucados, eram chicoteados. É um cenário absurdo, assim. É uma leitura dolorida e você já sente essas dores logo nas primeiras páginas. Eu não consigo falar mais porque eu realmente não finalizei a leitura. Eu vou só ler agora o que está aqui atrás, né? Anise é filha de uma mulher escravizada e de seu senhor branco. Eu esqueci desse detalhe, né? Anise é filha do senhor, então ela é filha bastarda, né? Arrancada dos braços da mãe e é lançada em uma jornada devastadora, cruzando acorrentada o sul dos Estados Unidos. Mas sua travessia é também espiritual. Guiada por vozes ancestrais e forças invisíveis, ela resiste, sonha e luta por liberdade. Este romance, marcado pela força da memória e da ancestralidade africana, representa a estreia da escritora Jasmine Yard no Brasil. Única autora a ganhar 2 vezes o National Book Award nos Estados Unidos. Foi aclamada como sucessora de Toni Morrison e William Faulkner. Com ecos de Dante e das religiões afro-americanas, a Descida transforma o inferno da escravidão em matéria literária, com lirismo, fúria e beleza, e consagra Jasmine Yard como uma das grandes autoras de nosso tempo. Então tá aqui, tá, pessoal? Espero conseguir finalmente finalizar essa leitura em 2026, porque o início já é bem impactante, tá? Só me faltou tempo para ler. O próximo livro também, leitura iniciada em 2025, e que eu quero finalizar em 2026, porque muito me interessa a temática e que eu amo ler biografias, eu amo ler autobiografias, eu tenho um pezinho aqui nos livros de não ficção, além da ficção imaginativa, enfim. É esse livro aqui, Senhora Lewis, da autora Pat Callahan. É assim que se fala, não sei. Essa edição aqui saiu pela Thomas Nelson Histórias. Thomas Nelson Brasil, mas o selo é Thomas Nelson Histórias. Senhora Lewis é a esposa do C.S. Lewis, conhecida como Joy, né? Joy, sempre que vocês verem o C.S. Lewis falando sobre Joy, é ela, né? Essa esposa que o C.S. Lewis vai ter em vida, né? E muito me interessa, né, conhecer e ler sobre ela, porque ela fez parte significativa da vida dele, né? Eles trocaram cartas durante muitos anos. Ela é norte-americana, ele lá na Inglaterra, ela casada com 2 filhos, e eles começam a trocar cartas com um viés puramente profissional e de estudo. Ela se interessou muito pelos livros dele. Começou com as Crônicas de Nárnia, veja que legal, e ela escreveu uma carta completamente sem esperanças de que ele um dia fosse responder, e meses depois, vamos salientar que as correspondências demoravam, né, para ir chegar, mas meses depois chegou uma resposta do C.S. Lewis para ela, agradecendo a carta, e realmente aquela coisa autor e fã, sabe? E professor e aluna, enfim. E eles respondem de volta essa carta de C.S. Lewis. C.S. Lewis responde de volta. O marido da Joy, vamos lembrar, a Joy era casada quando ela começa a trocar essas cartas com o C.S. Lewis. O marido da Joy, depois de um certo momento, porque essa troca de cartas começam a se tornarem mais frequentes, porque eles começam a conversar sobre Deus, né, e vão entrar em vários assuntos. Ele começa a ver essas trocas de cartas com maus olhos, assim, um certo ciúme, ou talvez uma certa inveja, mas fato é que a Joy não era feliz nesse casamento, sabe? E ela vivia muito para o seu lar, ela vivia muito para os 2 filhos. O que sustentava ela dentro dessa casa não era o marido em si, era mais os filhos, e o que a sociedade poderia pensar se um dia ela chegasse a sair dessa casa, a deixar os filhos, enfim.
Sem falar que o marido dela era adúltero, né? Ele foi infiel ao longo do casamento. Tinha um problema horroroso também com o álcool, né? O alcoolismo estava presente dentro dessa família dela e ele era violento com ela, então ela sofria também uma certa violência doméstica também. Ela não tocava nesses assuntos com o C.S. Lewis de forma muito direta, mas existia aí um certo atrito. Eu não sei se C.S. Lewis chegou a captar isso em algum momento, não sei se isso chegou a ser dito em cartas ou se ela confessou isso para ele depois pessoalmente, mas cheguei aqui em um determinado momento da leitura, eu avancei isso aqui, né, mas chega um determinado momento da leitura que ela conseguiu fazer essa viagem, uma viagem de férias para a Inglaterra. Ela queria muito fazer essa viagem, né, então ela sai dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, se hospeda na casa de uma amiga e a intenção é que ela passe ao menos 30 dias lá, né, para ela passear, conhecer alguns pontos turísticos. Foi a convite, né, dessa amiga, essa amiga convidou, disse assim, venha para cá, fique comigo. Ela consegue fazer esse planejamento também em casa, porque nessa época a irmã dela, da Joy, se separa do marido e ela meio que tá fugindo desse marido. Ela não quer que o marido descubra aonde ela está. Então ela pede acolhida a Joy, a irmã. E Joy vai acolhê-la em sua casa. Vamos lembrar que Joy já tem 2 filhos meninos. Essa irmã da Joy tem um casal, 2 crianças, um menino e uma menina, né? E ela acolhe essa irmã chega com um casal de filhos e eles passam a morar todos juntos. E essa irmã da Joy também dá o suporte para que a Joy viaje, assim, viaje, faça essa viagem. Eu cuido dos seus filhos, eu estou morando aqui de favor na sua casa, então o mínimo que eu posso fazer é cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos e você faça essa viagem que você quer fazer. Então ela está aqui, no momento em que eu parei a leitura, ela chega na Inglaterra e ela aproveita que ela está lá, não só passeando, mas para ter finalmente o seu encontro, né, tete a tete com o C.S. Lewis. Eles marcam um almoço, ela não vai sozinha para esse almoço, C.S. Lewis está com um amigo, um outro professor, um colega, né, da faculdade, um outro professor, e a Joy vai também com essa amiga, né, que é a amiga que mora na Inglaterra. Elas vão juntas e eles se encontram. Eu estou nesse momento, assim, que eles se encontram para esse almoço e a conversa é muito amigável. Eles estão conversando sobre o campus, ele está mostrando para a Joy toda a faculdade. Essas cidades universitárias são gigantescas e a conversa está fluindo, né, eles estão, né, gostando da companhia um do outro, como amigos ainda. Eles ainda estão nesse território da amizade, tá? Eu estou neste momento da leitura. Vou só ler aqui brevemente o que tem aqui na parte de trás do livro para vocês, tá? Em uma amizade improvável, ela encontrou o amor. Em um mundo que silenciava as mulheres, ela encontrou sua voz. Joy Davidman, isso aqui era o antigo sobrenome dela, se sentia invisível. Afinal, era uma mulher na década de 1950, mãe de 2 filhos pequenos, presa a um casamento instável e afastada do cenário literário que um dia conheceu. Mas uma carta, uma única carta endereçada a um autor britânico que escrevia sobre fé com clareza intelectual e rara honestidade, mudaria não apenas sua vida, mas também a do homem que a receberia, C.S. Lewis, o criador de As Crônicas de Nárnia. Então é isso, aqui nós temos em mãos um livro que vai falar sobre ela, especificamente sobre ela. É uma biografia ficcional, ou seja, a gente tem aqui algo ficcionalizado, além da biografia, como se nós estivéssemos lendo um romance, a estrutura de um romance, mas que fala sobre ela. Não sei se todo mundo gosta, né, desse tipo de biografia. Eu gosto com ressalvas, tá? Porque nem tudo aqui vai ser 100% verídico, então a gente lê com bastante cautela, mas eu acho que, pelo menos de tanta coisa que eu já vi falar sobre esse casamento e toda a situação que esse casamento gerou, não só para ela, mas para o C.S. Lewis também, é interessante ler, né, sobre a perspectiva dela também enquanto mulher, tá? Quero muito ler esse livro aqui em 2026, finalizar, né? Porque a coisa já comecei. Outro livro também que eu comecei em 2025 e não consegui terminar também é uma autobiografia agora, também um livro de não ficção, é esse livro da Whoopi Goldberg, tá aqui marcado onde eu parei, ó, parei quase na metade do livro e ele é bem fininho,
Gostei muito, até o momento em que eu li, tá? Quero muito finalizar, irei finalizar. E aqui a gente tem, claro, como toda autobiografia, o recorte que ela vai dar aqui é o recorte que ela quer que o leitor receba. Então, assim, vai ter aqui recortes muito bem definidos pela própria autora. Obviamente que nem todos são 100% transparentes quando escrevem suas próprias autobiografias. Algumas coisas eles colocam de fora, né? Às vezes a coisa não é tão imparcial como gostaríamos que fosse. Mas eu acho interessante, eu gosto muito da Whoopi Goldberg como atriz e como comediante. O trabalho que ela fez com Mudança de Hábito 1 e Mudança de Hábito 2, para mim, assim, é sensacional. Um dos melhores filmes dos anos 90. Foi a minha infância e ainda hoje eu me pego rindo assistindo, porque tem o tipo de humor que eu gosto. E a Whoopi, ela tem essa coisa que é tão natural, o humor dela não é forçado. Minha gente, é sensacional. Gosto também, né, com Patrick Swayze, muito conhecido também por nós, por vocês, acredito que vocês já assistiram. Ela também tá, né, maravilhosa no livro Ghost, mas a Whoopi Goldberg me pega em Mudança de Hábito. E quando ela publicou esse livro aqui nos Estados Unidos não, lá nos Estados Unidos, eu acompanho ela nas redes sociais, eu criei expectativas de que o livro finalmente chegasse, né, por aqui. Chegou ano passado pela Globo Livros, e aqui ela tá falando sobre a sua infância, né, sobre a vida com a mãe, sobre a vida com o irmão, como foi que ela chegou ao auge da fama em Hollywood, as escolas que ela frequentou, um bairro extremamente violento, problema com entorpecente, sim, ela teve, mas por incrível que pareça, não na sua juventude, já na fase adulta, já famosa, tá? Ela perde a mãe, quando ela perde a mãe, ela perde não só um vínculo emocional muito forte, mas uma base, assim, da família. Ela não fala do pai, praticamente ela não fala do pai aqui dentro. Então, quando ela perde a mãe, é um baque. E olha que ela fala aqui que o vínculo do irmão dela com a mãe era sempre maior, porque a Whoopi é a caçula, né? O irmão da Whoopi mais velho, e depois veio a Whoopi. Então ela disse assim, quando ela nasceu, né? Quando eu cheguei, já existia a minha mãe e meu irmão. O vínculo dessa mãe com o irmão, ela sempre achou que foi maior. Não que ela tivesse preferência entre os filhos, mas tinha um vínculo emocional maior entre eles. Não que não existisse vínculo com ela. Mas quando ela perde a mãe, ela sente um impacto pesadíssimo. Quando ela perde a mãe, ela já está bastante conhecida em Hollywood, ela já tem estourado. E pior ainda para esse irmão, ela disse assim, se eu senti e foi uma dor absurda, para o meu irmão foi muito pior. E com pouco tempo depois ela também perde esse irmão. E a Whoopi fica órfã, assim. A base familiar dela se foi. E aí é quando realmente entra essa questão do alcoolismo, os entorpecentes, e é uma coisa, é uma fase sombria na vida da Whoopi. Eu cheguei nessa fase, assim, e eu estou querendo finalizar o livro porque eu sei que ela deu a volta por cima. Isso é uma coisa muito boa, afinal nós temos a Whoopi conosco até hoje, né? Eu quero avançar com esse livro para ver realmente o desenrolar, né? O desenrolar, eu quero ver o desenrolar das coisas, né? O que foi que realmente aconteceu a partir daí. Eu li até a parte em que ela já passou pelo velório, né, da mãe, foi tudo muito dolorido. É um livro também que traz fotos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. É um livro que traz fotos. Isso aqui é a mãe dela. Não, isso aqui é ela, gente. Ó. Tá? A Whoopi, pessoal, ficou bastante conhecida com aquele filme A Cor Púrpura, dirigido por Spielberg. Então, assistam. Mas antes de vocês assistirem A Cor Púrpura, leiam o livro A Cor Púrpura, da Alice Walker. Tá? A Whoopi Goldberg foi a Sally, que é a principal, né? E é um filme lindo, o livro também é muito bom, então leiam o livro se vocês puderem antes, depois assistam o filme. Ele é de 1986, acredito, mas foi o boom, assim, para a carreira da Whoopi, foi esse filme, A Cor Púrpura, tá?
E a Whoopi tá bem jovenzinha nesse filme. E Mudança de Hábito, que eu acho que todos nós conhecemos. Então aqui tá, quero finalizar, tá? Já foi iniciado e é meu objetivo finalizar. Aí saindo desses livros, né? Leituras iniciadas em 2025, não finalizadas, mas que eu quero finalizar em 2026. Vamos agora para os livros que eu quero ler em 2026. Porque já estão parados aqui já há um determinado tempo e eu não quero que eles fiquem mais encalhados aqui comigo. O primeiro é esse aqui. Esses livros vão estar dentro do plástico cheirinho e eu não vou abrir, eu não vou tirar o plástico cheirinho agora, então eu sinto muito, pessoal. Mas o primeiro é esse, Sobre a Loucura de uma Mulher, da Astrid Reumer. Eu acredito que essa autora é holandesa, porque está dizendo que a tradução é do holandês, traduzido pela Mariângela Guimarães, tá? E aqui nós vamos ter, holandesa não, pessoal, surinamesa. Nossa, será que eu sei? Só que não. Surinamesa, da autora surinamesa mais celebrada do século XX, o romance queer que revolucionou a literatura de língua holandesa. Ok. Comparável a clássicos de Toni Morrison e Alice Walker. Então aqui faz toda uma ponte, vocês percebem, né? Falando sobre o Whoopi, falando sobre a Descida, falando sobre a Cor Púrpura da Alice Walker. Passei aqui sobre esses nomes e aí aqui Astrid também, mais uma vez, retoma esses nomes, né? Aqui nós não temos uma sinopse, deve estar na orelha do livro e eu não quero abrir o livro. Mas eu vou ler o que tem dito aqui. Sobre a Loucura de uma Mulher, é uma história de amor que lembra aos leitores que muitas vezes nossas condições sociais são tão importantes quanto a companhia que temos. Nós temos aqui um sonho febril de libertação pessoal ambientado no Suriname de meados do século. Depois é dito o seguinte: mesmo quando a protagonista se preocupa com sua incapacidade de amar verdadeiramente os outros, ela estabelece relacionamentos de intensidade impressionante nos seus próprios termos. Outra pessoa fala assim: a literatura do Caribe holandês é dominada por mulheres. Muitas das novas escritoras de prosa se inspiraram naquela que, como nenhuma outra, marcou o último quarto século XX, Astrid Reumer. Então é isso. Nós temos aqui uma leitura que eu acredito que vai ir muito de encontro com o que eu já conheço da Alice Walker, com o que eu já conheço da Toni Morrison, com o que eu já conheço daqui do Brasil e outras demais leituras. Acho que também vai de encontro com o Itamar Vieira Júnior, então eu faço essas conexões com alguns livros, querendo ou não, um pouco proposital, mas é porque é um tipo de leitura que muito me agrada. Tá? Eu aprendo muito com esses livros aqui, me enriquece demais enquanto pessoa, a minha base cultural fica mais diversificada, e enfim. Eu fujo um pouco também desse cenário apenas de livros nacionais e vou pescando algumas coisas de outros países, fugindo também um pouco do eixo norte-americano ou inglês, enfim. Então tá aqui, autora surinamesa. Tchim. Próximo livro que eu quero ler em 2026, e essa autora aqui é uma autora turca, o nome dela é Elif Shafak, e o título do livro é 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, que sai pela HarperCollins. Também não vou tirar do plástico cheirinho, tá? Eu vou só ler aqui o que está aqui no verso do livro. Para Leila, cada minuto após sua morte impulsiona uma nova lembrança. O cozido de cordeiro apimentado feito por seu pai para celebrar o aniversário de um filho há muito esperado. Os potes de limão e açúcar ferventes usados para depilar as pernas das mulheres enquanto os homens rezam na mesquita. O café de cardamomo que ela divide com um belo estudante no bordel em que trabalha. Cada uma dessas memórias que se esvaem nos breves minutos que lhe restam traz de volta as amizades que ela formou em sua vida agridoce. Amigos que agora estão desesperadamente tentando encontrá-la, tá? Aqui nós temos alguns dizeres. Elif Shafak é um dos maiores nomes da literatura do mundo hoje, do autor Hanif Kureishi, do livro A Última Palavra. Uma obra de ternura e beleza brutal, do Simon Chama, autor de A História dos Judeus, e espere descrições vibrantes, vívidas e esclarecedoras da vida no Oriente Médio, impulsionadas por uma narrativa sensível. Tudo isso na escrita perturbadora, bela e delicada de Shafak, escrito pela Vanity Fair. Então é isso. Eu tenho mais 2 livros da Elif Shafak, fora esse aqui, que é o manuscrito,
e um da árvore. A árvore é alguma coisa, que é uma da capinha azul, eu só não sei o título decorado, mas tinha a ver com árvore. E o manuscrito, que a capa do livro manuscrito é belíssima, mas eu quero começar por esse. Esse vai ser minha porta de entrada, para depois eu avançar para os outros livros dela, tá? Agora eu vou trazer para vocês um livro da Zora Neale Hurston. O nome do livro é Seus Olhos Viam Deus. Eu cheguei nesse livro aqui porque eu cheguei na Alice Walker. Uma coisa puxou a outra. Foi lendo e estudando sobre Alice Walker, do livro A Cor Púrpura, que eu cheguei nessa autora, Zora Neale Hurston, norte-americana. Seus Olhos Viam Deus, certo? E é um livro que também vai trazer esse cenário falando sobre o poder da mulher negra, sobre seus sofrimentos. Eu nunca li nada da Zora, mas eu sei que tem um estudo muito profundo sobre ela fora daqui do nosso país, principalmente no cenário norte-americano. O que é dito aqui também atrás do livro é muito pouco, né? Há uma bela simetria entre texto e contexto, no caso de Seus Olhos Viam Deus. O livro afirma e celebra a cultura negra. Escrito por Mary Ellen Washington, crítica literária, ensaísta e professora da Universidade de Maryland. E esse livro aqui sai pela Record, tá? Tá dentro do plástico cheirinho ainda. Eu acredito que eu vou encontrar aqui uma leitura muito profunda sobre esse cenário da mulher negra, né, sobre os afrodescendentes nesses territórios, nessa época em que sofriam bastante por questão de segregação racial, né, por questão de gênero, por questão de cor, enfim. Acredito que vai me engrandecer enquanto pessoa, enquanto mulher. É uma leitura que o título me chamou a atenção, e pela indicação, né, da própria Alice Walker, quando ela fala, eu estava lendo um artigo falando sobre A Cor Púrpura, falando sobre Alice Walker, e Alice Walker toca em uma entrevista no nome dessa mulher, que todo mundo deveria ler. Eu fiz, tá, vou comprar. Comprei, só que ficou por aqui, eu não li, mas eu acho que vai vir, né, uma leitura impactante, sim, espero. Agora, leitura nacional. Eu gosto muito do Itamar Vieira Júnior, gosto demais. Eu já li Torto Arado, já li Salvar o Fogo, inclusive corri atrás dele aqui na Bienal Internacional de Pernambuco. Ele veio, né, em 2025 para cá. Passei horas enfrentando uma fila para pegar uma senha. Depois outra fila com essa senha na mão para pegar o autógrafo dele. Gente, eu saí acabada, destruída, derrotada. Nesse dia, que foi o dia do Itamar na Bienal, eu não consegui visitar stand nenhum. Eu não consegui passear, não consegui fazer nada. Nesse dia eu fiquei só em função de sair dali com o autógrafo do Itamar, e eu consegui sair com os 2 livros autografados. E lá mesmo, dentro da Bienal, eu comprei Coração Sem Medo, né, que é o seu livro recente. Tivemos um encontro agora nessa semana que passou, na terça-feira, na segunda-feira à noite. Foi um encontro fechado com o pessoal da Todavia e online, e o Itamar se fez presente. Ele conversou muito, né, sobre o processo de criação do Coração Sem Medo, respondeu às nossas perguntas, foi muito legal, né? O pessoal da Todavia estava presente, sim, como também o pessoal de um clube de leitura específico de Recife, também estava, né? Que conseguiu fazer essa ponte, essa conexão, que foi muito legal. Eu amo escutar o Itamar, mesmo ainda não tendo lido o livro, isso me fez querer, de fato, ler, porque eu vi o Itamar, que tem essa prosa, essa fala, ele ama falar, viu? Ama falar. Ele conquista você e você sai de qualquer conversa com ele querendo dizer, não, eu quero ler agora os livros de Itamar. Basta você sentar e conversar com ele. Ele conversa com você como se ele conhecesse você há anos. Então, Coração Sem Medo encerra nessa trilogia da Terra, que ele próprio intitula assim, né? O próprio autor fala Trilogia da Terra, e fala sobre Rita. Não é isso? Ou estou enganada? Mas é isso. Essa personagem principal chama-se Rita, né? É um romance repleto de força e humanidade. Coração Sem Medo entrelaça com engenho narrativo e extrema sensibilidade alguns dos principais temas desfiados em Torto Arado e Salvar o Fogo, trazendo-os para os dias de hoje.
ambientada em Salvador e tendo como protagonista mais uma inesquecível personagem feminina, de Itamar Vieira Júnior. O romance se debruça sobre a coragem das mulheres, a violência policial nas quebradas brasileiras e o sonho sempre renovado de justiça social. Uma narrativa sobre o poder da imaginação frente ao esquecimento e a força inquebrantável do espírito humano. Eu acredito que esse livro também faz uma ponte, acredito eu, posso estar enganada, com um livro do Jefferson Tenório, né, O Avesso da Pele. Li recentemente, mas vai vir no próximo vídeo para vocês, nas leituras realizadas de janeiro. Eu vou falar sobre O Avesso da Pele aqui para vocês, fora outros livros também que eu consegui fazer a leitura em janeiro, glória a Deus. Mas eu acho que faz uma ponte entre a temática do que Itamar levanta aqui, não necessariamente 100%, mas acredito que a gente consiga fazer alguma conexão sim, pelo que eu entendi da fala do Itamar na reunião que teve. E é isso, Coração Sem Medo, porque eu quero fechar essa trilogia com chave de ouro. Os 2 primeiros livros já foram lidos e agora tenho muita expectativa para conhecer nossa Rita, tá? E ver o que é que vai acontecer aqui. Outro livro nacional, e aqui eu escolhi propositalmente, porque tudo se conecta, eu sou essa pessoa que gosta de conectar, a gente pega um livro, eu pego um livro ali, puxa, eu lembro de outro, né, referência com outro, puxo, e aí do outro já vou do outro e puxo, e de repente eu tô lendo livros com temáticas parecidas, mas não necessariamente iguais. Eu gosto disso, tá? Eu acho que talvez isso venha muito também do meu viés de pesquisadora, de pensar tudo em formato de aula, querendo ou não, tá fazendo parte da minha formação no curso de licenciatura em História. Então essa futura professora que já habita em mim, em determinado grau, faz essas pontes. Eu saio conectando, vou lembrando de um nome do outro e vou puxando leituras que são afins. Então, saindo, né, veja, saindo de A Descida, saindo de Seus Olhos Vinham Deus, saindo de Coração Sem Medo, eu puxo o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. E essa leitura eu quero fazer em 2026. Eu quero sanar essa minha lacuna com essa leitura aqui. Eu nunca parei para ler. Sempre ouço falar. Sempre vejo alguém que leu e eu nunca parei para ler. E eu quero sanar. Isso aqui é um compromisso de mim comigo mesma. Não é ninguém que mandou, é eu sozinha. Então, o diário, né, diário de Quarto de Despejo, né, que é o Diário de uma Favelada. Essa edição aqui é uma edição comemorativa, que saiu pela editora Ática, mas vocês também podem adquirir ou ter em mãos aquela outra edição da capinha azul. E aqui nós temos, né, Carolina Maria de Jesus surgiu este autêntico exemplo de literatura verdade que relata o cotidiano triste e cruel de uma mulher que sobrevive como catadora de papel e faz de tudo para espantar a fome e criar seus filhos na favela do Canindé, em São Paulo. Em meio a um ambiente de extrema pobreza e desigualdade de classe, de gênero e de raça, nos deparamos com o duro dia a dia de quem não tem amanhã, mas que ainda assim resiste diante da miséria, da violência e da fome. E percebemos com tristeza que, mesmo tendo sido escrito na década de 1950, este livro jamais perdeu sua atualidade. É isso, gente. Acho que é bastante conhecido já por vocês, né? Vocês já leram? Me digam aí. Vocês já leram algum desses livros aqui? Acredito que alguns já sim, né? Então deixem nos comentários. Isso me incentiva ainda mais a pegar esses livros e realmente enfrentar ao longo do ano. Agora, esses 2 próximos livros para a gente fechar, né, essa seleção que eu fiz para 2026, eu vou entrar no campo da não ficção, mais uma vez. Eu amo, gente, sinto muito aí, mas vocês não vão ver uma pessoa aqui que fala apenas de livros de ficção, e que talvez fuja um pouco desse nicho dos livros mais hypados, enfim, e que foge totalmente dessas coisas de plataformas do TikTok ou Instagram, mas enfim. Eu gosto muito do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis também me puxa um outro nome que eu acho muito interessante e bacana de se estudar, que é o nome do Chesterton. Então eu separei para 2026, primeiro, São Tomás de Aquino, escrito pelo próprio Chesterton, tá? Eu acho interessante ter uma história dita pelo próprio Chesterton, uma vez que ele foi convidado a escrever sobre São Tomás de Aquino. E ele não sabia absolutamente nada
sobre São Tomás de Aquino, nada, nada, nada. Então ele pede para sua secretária na época, ao fazer uma visita à capital, né, traga todos os livros que você achar sobre São Tomás de Aquino. E ela pergunta quais livros, ele, qualquer um, traga todos, o que você vê, pode trazer. E aí ela volta com cerca de 10 livros, eu acho, é um pouco mais do que isso, talvez um pouco menos, sobre São Tomás de Aquino, né? Ela fez uma seleção lá, bem aleatória, porque ele também não sinalizou exatamente o que queria, e levou para ele. E em cima desse material que ele leu, muito rápido, ele conseguiu escrever esse livro aqui, São Tomás de Aquino. E pelo que eu vi, pessoas comentarem, ficou muito bom. Ele é curtinho, tá? Ele condensou aqui o principal, né, sobre a tradição tomista. E Chesterton era essa figura bastante controversa, né? Ele passou por esse processo de conversão diferente do C.S. Lewis, mas querendo ou não, ele passou por esse processo de conversão. Então aqui, quando Chesterton ele falece, ele vem a óbito, ele é uma pessoa que acredita em Cristo, né? E fora esse livro aqui, São Tomás de Aquino, muito me interessa ler sobre São Tomás de Aquino, porque eu nunca parei para estudar a tradição tomista. Nunca parei. E eu quero muito, assim, me enveredar a ler um pouco sobre a tradição tomista, quero me enveredar a ler um pouco sobre Santo Agostinho também, tá? E eu queria abrir essas portas, abrir esse caminho através da escrita do Chesterton, tá? E aí, fora esse livro do Chesterton, eu vou trazer outro livro do Chesterton também para 2026, que é Hereges, do Chesterton. E aqui sai pela... Que editora é essa? Eclesiai. Todas duas são da editora Eclesiai, tá? Também da editora Eclesiai. Esse livro aqui foi um alvoroço, né, na carreira do Chesterton, porque quando ele escreve Hereges, ele aqui tá trazendo um desenho social bastante significativo do seu ponto de vista, e ele aqui, minha gente, ele lasca o pau em determinadas coisas. Como sempre, ele foi muito sincero em suas palavras, de acordo com a visão de mundo dele. E ele é questionado, né? Sai uma crítica que questiona o C.S. Lewis depois da publicação desse livro. E o questionamento é, tá, ele falou tanto sobre isso no livro Hereges, mas qual é a ortodoxia do Chesterton? Então, depois desse livro aqui, quando ele lê sobre essa crítica, que faz essa pergunta, qual era a ortodoxia, né, do Chesterton, aí é que ele escreve o livro Ortodoxia. Então, se você se pergunta, tem uma determinada ordem? Tem, mas não é uma ordem proposital. Ele não pensou dessa forma, eu vou escrever Hereges e depois eu vou escrever Ortodoxia, não. Ele só escreve Ortodoxia porque ele é alfinetado nessa crítica. Qual é a ortodoxia dele? E aí, no livro Ortodoxia, ele fala sobre a ortodoxia dele. Mas antes de sair a Ortodoxia, saiu Hereges. Tá? Então eu quero fazer o caminho certinho. Quero ler Hereges, porque eu quero entender como foi tudo isso, o motivo de tudo, para depois chegar lá em Ortodoxia. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui, vamos recapitular, vou voltar tudo aqui, vamos lá. Socorro, Deus. Mas vamos lá. São Tomás de Aquino, do Chesterton. Hereges, do Chesterton. Quarto e Despejo, Ana Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Socorro, Deus. Por que eu tô falando em Ana Carolina? Coração Sem Medo, Itamar Vieira Júnior. E aí aqui, Seus Olhos Viam Deus, da Zora. Elif Shafak, 10 minutos e 38 segundos. Neste Mundo Estranho. Sobre a Loucura de uma Mulher, Astrid Reumann, né? E depois aqui os livros que eu quero finalizar, já iniciados em 2025, Senhora Lewis, não ficção, né? Biografia, mas enfim, autobiografia da Whoopi Goldberg, Partes de Mim, A Descida, Éramos 6, ok? E, para fevereiro agora, um homem chamado Ouvi, enfim.
E vocês? O que é que vocês pretendem ler em 2026? Tem algum desses livros que chamou a sua atenção e que você gostaria que eu trouxesse um conteúdo mais específico em cima de algum desses livros? Se você quiser que eu fale mais sobre o Chesterton, se você quiser que eu fale mais sobre a Elif Shafak, se você quiser que eu fale mais sobre a senhora Lewis, a Joy, me sinaliza aqui nos comentários, porque aí eu posso, quem sabe, né, eu trago essas leituras antes, passo na frente de outros livros, porque aí eu consigo produzir e trazer um conteúdo mais aprofundado para vocês com relação a ele, sim. Basta você me sinalizar, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Fui, tchau, tchau.